A Comissão de Proteção e Defesa Animal das Ordens dos Advogados do Brasil, a OAB de Jaú, promoveu no último domingo, dia 20 de novembro, o primeiro encontro de Educação e Defesa Animal no Ginásio de Esportes Dr. Flávio de Mello, das 9 da manhã às 13 da tarde. A ação foi conscientizar a população sobre a causa animal e a entrada era válida mediante a entrega de 1 quilo de ração para as entidades assistenciais do município. Começou um pouquinho mais tarde, porque as pessoas demoraram para chegar, trazer seus cãezinhos, e já foram ministradas algumas palestras, foram feitos sorteios, está bem interativo, está bem gostoso. E esse vai ser o primeiro de muitos? Se Deus quiser, a gente espera que os próximos a gente tenha mais tempo para divulgação, né? Ana, e você viu a população tirando muita dúvida neste momento? Sim, dúvidas principalmente nas palestras de vacinação, leishmaniose, se tem em Jaú, e de pulgas e carrapatos. Como que eu faço? Minha casa tem sinteco, o carrapato entra, a pulga, mora lá no sinteco. Aí foi proposto o Bravecto para eles, que tem aqui inclusive o representante do Bravecto. E quanto mais ou menos de ração essa manhã vai arrecadar? Você tem? Eu acho que pelo menos uns 80 quilos, em torno disso, 60 quilos. E nós podemos ver também que vários animaizinhos da Págia também foram adotados. Foram 2 filhotes adotados, eles estão muito lindos. Houve apresentação do canil da Polícia Militar, animais silvestres, palestras sobre controle de pulgas e carrapatos, vacinação e a importância da castração e microchip, e dicas sobre comportamento e adestramento. É um evento para prevenção, contra doenças em animais, para prevenção de abandono animal. No nosso caso, a gente trouxe esses animais silvestres e exóticos para demonstrar que são animais inofensivos, que se você encontrar na rua, você não deve abatê-lo e nem causar nenhum mal para ele, porque são animais extremamente dóceis que você só não pode interagir com eles, deixar eles no local deles, porque eles não vão fazer mal nenhum para a saúde humana e nem mesmo atacar ninguém. E é grande curiosidade das pessoas ele. Conta um pouquinho dessas 2 serpentes. Essas 2 serpentes são 2 corn snake, que são chamadas cobra do milho. É a cobra do milho americana. Ela é muito usada em milharal americano contra predadores. Então soltavam essas cobras para elas comerem ratos, pequenos roedores e pequenas aves que fossem acometer aquele milharal. E elas vieram para o Brasil. Como elas não têm predador, se elas forem soltas na natureza, elas se reproduzem com grande facilidade, mas a importância delas no evento mesmo é só para demonstrar que são animais inofensivos, que quando você encontrar, é mais para conscientizar, principalmente as crianças, que quando você encontra uma cobra em qualquer ambiente que seja, você não deve matá-la, você deve simplesmente não interagir com ela e chamar alguém que possa retirá-la desse ambiente. O caso desse teiu, também esse teiu é de um jauense, E como é o cuidado que tem que ter com ele? Esse teiu foi um caso interessante, porque ele foi atropelado, foi resgatado, e aí ele teve um traumatismo craniano, ele ficou um animal muito dependente, e aí por isso ele está hoje com um criador. Na verdade, esse animal ele é muito predado para alimentação, muitas pessoas comem esse animal. E por isso, provavelmente, que ele foi atropelado. O cuidado básico com ele é a alimentação. Você colocar ele num lugar que ele não fique... Ele é um animal pecilotérmico, ele não tem capacidade de manter a temperatura. Então, se estiver muito frio, você tem que aquecê-lo. Se estiver muito quente, você tem que resfriá-lo. Então, ele tem que ficar num ambiente agradável e com alimentação. Normalmente, ele come ovos. A principal nutrição dele é ovos. E é bom salientar também, doutor, que se em caso de encontrar um animalzinho desse, tem que levar no veterinário, precisa ter um lugar adequado e fazer todos os cuidados. Na verdade, esse é um animal que a gente contraindica a criação em casa, a não ser que ele for extremamente dependente, como é o caso desse. O animal silvestre ele não pode ser criado em casa, ele tem que ser entregue para quem for o responsável. No caso, aqui em Jaú, a Polícia Ambiental ou os bombeiros, eles acabam dando o destino certo para o animal silvestre. A importância desse evento é mostrar para a sociedade a importância do canil na Polícia Militar. A importância do cão ser usado numa abordagem policial, na localização de droga, localização de pessoas desaparecidas e muitas outras funções que o cão pode desempenhar dentro da Polícia Militar. E aqui nós vemos que a população tem muita dúvida, e muita curiosidade com os cães da PM. A gente nota que a população ela tem muita dúvida, Tanto é que ela procura a gente para tirar dúvidas até delas particulares e há também dúvidas que tem em relação à Polícia Militar usar o cão de polícia. Então a gente tenta esclarecer aí o que é possível
E o que a gente muitas vezes não é de conhecimento nosso, a gente tenta buscar para estar retornando para a pessoa. E quem queira ir ver, visitar, pode ir visitar o canil? Olha, as portas do canil estão abertas para a população. A gente só pede para procurar o nosso comandante, para estar organizando e verificando uma data que é possível. Geralmente, os melhores dias seriam finais de semana, mas a gente pede para procurar lá nosso comandante. A APAGE esteve no local com filhotes para a adoção responsável, conforme explica Guto Machado. Esse evento é muito importante porque a gente tem a oportunidade de mostrar para a população o nosso trabalho, como que a gente age. E nesses eventos, quando a gente consegue trazer bastante gente, nós conseguimos trazer os animais, tanto filhotes como adultos, para serem mostrados e aí conscientizar a população como é importante adotar um animal de rua. Guto, muito se fala de posse responsável e às vezes quem está em casa fica em dúvida o que é a posse responsável. Posse responsável é o seguinte, a pessoa tem que entender que o animal ele precisa de veterinário, de alimentação, espaço, ele precisa de lazer. Então assim, não adianta você ter um animal e colocar em um cantinho, não, você tem uma série de coisas que você é obrigado a fazer, né? Por isso que você passa por uma entrevista para ter o animal. Então é muito importante que você tenha ciência que mesmo a APAGE continuando ajudando o adotante, ele precisa ter condições para manter o animal sozinho, porque a gente não tem como sustentar todos. Mas então, quando você adota o animal, você tem que estar ciente de todas as obrigações que você tem com ele. E Guto, e a APAGE acompanha esses animaizinhos que foram adotados? Olha, hoje nós temos uma equipe de voluntário que já consegue fazer isso. Já é uma constante nossa há alguns anos, né? Quando a gente começou a intensificar as nossas feirinhas, nós vimos essa necessidade, que é quase mais importante do que doar o animal. Então, assim, essas pessoas, nós temos o contato no WhatsApp, mandam fotos, permitem as nossas visitas, então a gente faz o máximo possível para acompanhar, para saber se a pessoa se adaptou ao animal e se o animal se adaptou à pessoa, né? Então a gente tenta ao máximo acompanhar essas adoções. Infelizmente, hoje ainda encontra muitas pessoas que acabam adotando, depois de meses acabam esquecendo o animalzinho. Infelizmente sim, a posse responsável envolve um monte de coisas. Então assim, a pessoa tem que entender, se adotou um filhote, ele tem aquele período que destrói as coisas, tem que continuar a vacinação, a vermifugação, até se acostumar. Se adotou um adulto, normalmente os cuidados são menores. É a vacinação anual, tanto como de raiva como de AV10, levar periodicamente a um veterinário, mas precisa, né? Então assim, a pessoa tem que ter a ciência que o animal dá um gasto, né? Então, quando for ter um animal, pensa direitinho. A gente não está forçando você a adotar. Mas então, quando você fizer isso de livre e espontânea vontade, que tenha um mínimo de responsabilidade de cuidar como a gente cuida.